O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Então, São José, os títulos dados a ele é o protetor da igreja, né? Ou seja, patrono da igreja, protetor da igreja universal. Universal significa católica, tá? Não estou falando da igreja universal. Então, assim, São José ele é padroeiro da igreja universal, da igreja católica. E o Papa Francisco, por providência de Deus, colocou esse ano dedicado a São José. Ele que já vem trazendo essa devoção nesses últimos tempos, esse recorro cada vez mais próximo a esse grande padroeiro. Colocou na oração eucarística, né? Então toda vez o padre reza lá, Virgem Maria, Mãe de Deus, por São José, seu esposo. Então, providencialmente, a igreja tem se aproximado desse grande santo. Olhando primeiramente, fazendo uma breve homilia, porque explicando também, temos que encerrar 19 horas, né? Então tem que fazer uma missa um pouco rápida, né? Então, meus irmãos, de forma breve, São José, ele tem a prefiguração dele, né, no Antigo Testamento. Nós sabemos que o Antigo prefigura o Novo. Então, assim como pode-se olhar figuras do Antigo Testamento e se comparar ao Novo, né, ver que é uma prefiguração. O Papa Leão XIII, né, encíclica, se eu não me engano o nome é Quod Pulchrum Est, ou seja, com belo é, então, uma encíclica relacionada a São José. O Papa vai fazer a comparação que uma das prefigurações mais fortes de São José do Antigo Testamento é do outro José, o José do Egito. Aquele mesmo José que, quem lembra a história, Jacó teve um monte de filho, José sonhava e através dos sonhos Deus falava com ele. Os irmãos tinham ciúme dele, venderam ele, ele foi para o Egito e lá ele se tornou grande no Egito. Quando mais precisou a família dele, ele acolheu a família dele no Egito depois. Qual que é o paralelo entre esses dois, as duas grandes figuras, José do Antigo e José do Novo? Os dois sonharam. Deus falava através de sonhos aos dois, tanto ao José, São José, quanto ao José do Egito. E ele, o José do Egito, foi para o Egito contra a sua vontade, por uma providência de Deus, podemos dizer assim, para salvar o povo de Deus.
Assim, São José também fugiu para o Egito a mandato de Deus para salvar o Filho do Altíssimo. Então, são grandes paralelos entre esses dois, entre essa prefiguração de São José e o próprio São José. Meus irmãos, esse ano nós somos chamados a alimentar a nossa devoção a São José, puríssimo, castíssimo, protetor do Redentor. Na Sagrada Família, José tinha um ofício particular, o protetor. Ele que ouvia a Deus e respondia ao chamado de Deus para proteger a família, lá e cá. Ele que sempre esteve atento ao chamado de Deus. É aquele que confiava tudo. Então, Teresa d'Ávila vai dizer, ele é o mestre da vida interior. E aqueles a quem Deus quer conceder a intimidade interior, a vida de contemplação, Deus inspira a devoção de São José. Nós somos chamados a alimentar como São José da vida interior, homem da contemplação. Ao mesmo tempo que é um homem da prática, ou seja, do trabalho. São José operário, um dos títulos, né? Operário, trabalhador. Aquele que trabalhava, mas que tinha um coração atento à voz de Deus. Então, meus irmãos, esse ano de São preferência. Indulgenciada. Então, toda devoção a São José esse ano recebe indulgência. Então, nesse dia, meus irmãos, recorramos ao José. E como na tradição da igreja se fala, ide a José. Sabemos que na Bíblia está lá no José do Egito, né? Ide a José do Egito. Mas a gente aplica a São José, ide a José. A mesma Santa Teresa d'Ávila diz que nunca lhe faltou nada, toda vez que ela recorreu a esse grande homem. Ele era o administrador dos bens terrenos, ou seja, o chefe da família de Nazaré, o pai de Jesus, pai segundo a lei. Então, ele que é o pai segundo a lei, não biológico. Ele que é da descendência de Davi. Então, Jesus, filho de Davi, porque a descendência dele vem pela lei. E pela lei, quem que é o pai de Jesus é José. Jacó gerou José. Interessante também, agora em parênteses, que o José do Egito, o pai também era Jacó. Então, mais um paralelo. Então, meus irmãos, recorramos a José. Vamos a José. Ide a José, diante das nossas necessidades. Esse é o santo, o qual é o patrono por excelência nesse ano. Quantas dificuldades nos advêm? Ide a José. Quantas aflições temos diante de 1001 coisas? José também passou por aflições, mas ele estava atento à voz de Deus. Então, que São José possa interceder por nós, possamos corresponder ao chamado de Deus. Por fim, ele que é puro de coração, ele que cuidou dos dois maiores tesouros da igreja, Nossa Senhora e Nosso Senhor. Então, a devoção a São José, meus irmãos, é depois de Nossa Senhora a maior. Não é um santo como qualquer outro, mas sim um grande santo, o qual Deus escolheu desde toda a eternidade para ser o pai adotivo de Jesus. Então, meus irmãos, nos coloquemos debaixo de tão grande santo e nesse ano possamos fazer, a pedido do Papa Francisco, alimentar a nossa devoção a São José, ir a São José. Que ele nos conceda essa graça da pureza de coração e a graça de contemplar a Deus, mesmo no dia a dia, no trabalho do dia a dia. E diante das nossas aflições, e